Vamos falar do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. Nós tivemos no sábado Vitória ganhando por 1-0 da equipe do Juventude. O Corinthians meteu 3-0 em cima do Atlético de Goiás. Nesse jogo, no segundo tempo, estreou Memphis Depay, atacante de 30 anos, que o Corinthians contratou junto ao futebol holandês. Ele teve algumas oportunidades de marcar gol, mas acabou desperdiçando. Mas o time do Corinthians venceu com facilidade o time goiano, que continua na lanterna do campeonato. 3-0 para o Corinthians. Fluminense fez clássico com o Botafogo no sábado, no início da noite. Fluminense perdeu de 1-0. O gol foi marcado por Luiz Henrique no finalzinho do jogo e o Fluminense reclama de uma falta em cima do Felipe Melo. Felipe Melo, que substituiu aos 39 minutos do segundo tempo o jogador Nonato. Nonato dividiu uma bola pelo alto com o Marçal, acabou se machucando e na queda acabou fraturando o nariz. Foi constatada fratura no nariz do Nonato, jogador da equipe do Fluminense, após a partida, e ele vai passar por cirurgia. Aí o Nonato saiu, entrou o Felipe Melo e ele acabou falhando lá no gol da equipe do Botafogo. Ele reclamou de uma falta, o juiz não deu e Luiz Henrique fez o gol da equipe alvinegra, que poupou alguns titulares porque tem jogo da Libertadores contra o São Paulo. Mesmo assim ganhou o clássico com o Fluminense. Fortaleza também ganhou do Bahia. Esse jogo foi no Castelão e de goleada, 4 para o Fortaleza, 1 para o Bahia. Tivemos neste domingo o Atlético de Minas Gerais ganhando de 3-0 do Bragantino. O Vasco da Gama foi derrotado pelo Palmeiras, Vasco 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes, um presente lá do Ryan, né? O atacante do Vasco recebeu uma bola no meio de campo, em vez de dominar e ir para frente, levar o time para frente, recuou a bola lá do meio de campo para dentro da sua grande área e deu de graça para o Flaco Lopes dominar e fazer o gol da vitória da equipe do Palmeiras em cima do Vasco da Gama. Esse jogo foi lá no Mané Garrincha. O time do Grêmio ganhou o Flamengo 3-2. Flamengo com um time C, vamos dizer assim, cheio de garotos, cheio de reservas e com algumas falhas, né, do goleiro Matheus Cunha no jogo de hoje. O time do Flamengo até fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo também estava bem na partida, aí de repente o Carlinhos é expulso, aí o Flamengo leva o segundo gol, depois leva o terceiro e desconta no final. 3 para a equipe do Grêmio, 2 para o time do Flamengo. Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil para o Flamengo este ano. A equipe do Cuiabá ficou no 0-0 com o time do Cruzeiro e também tivemos o Criciúma no 0-0 com o Atlético do Paraná. Mas o São Paulo, que também poupou jogadores, porque tem jogo da Libertadores no meio da semana contra a equipe do Botafogo, o São Paulo perdeu de 3-1 dentro de casa para a equipe do Internacional. Lembrando que Pedro continua sendo o artilheiro do Brasileiro, ele que está operado do joelho, está afastado do time do Flamengo, tem 11 gols o Pedro, não joga mais nesta temporada, aí está encostando lá o Estevão com 9 gols e o Flaco Lopes, hoje fez seu 9º gol, também está na briga pela artilharia do Brasileiro, o atacante argentino do Palmeiras. Lembrando que a liderança continua com a equipe do Botafogo, 56 pontos ganhos tem o Botafogo. Com 53 na segunda colocação, o Palmeiras. Na terceira colocação, Fortaleza tem 52 pontos ganhos. Na quarta colocação, continua o Flamengo, mesmo perdendo para o Grêmio. O time do Flamengo tem 45 na quarta colocação. Depois vem o São Paulo com 44 e o Bahia com 42, são os 6 primeiros colocados. Na zona do rebaixamento, né? Vamos falar agora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 28, continua na zona do rebaixamento. O Fluminense tem 27, o time do Cuiabá tem 23 e o Atlético de Goiás tem 18 pontos ganhos. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira divisão.